A sinopse, então, oficial para a gente conversar a respeito. Thor, Amor e Trovão da Marvel Studios encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo que ele já enfrentou, a procura da paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o carniceiro dos deuses, que procura a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede ajuda da Rei Valkyria, de Korg e da ex-namorada, Jane Foster, que, para a surpresa de Thor, empunha inexplicavelmente seu martelo mágico Mjolnir e se intitula a Poderosa Thor. Juntos eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do carniceiro dos deuses e detê-lo antes que seja tarde demais. Tá aí, essa é a sinopse oficial do filme e assim é a história que acontece. Vamos falar então das nossas impressões iniciais com relação ao filme. Ele é um filme ruim? Não. Não. Ele é um filme excepcional? Também não. Não. Ele é um filme mediano. É um filme mediano, né? Dentro assim, vamos contar a nossa perspectiva, né? Tem que falar agora de novo? Tá bom. Assim, o que acontece? A gente gostou bastante de Thor Ragnarok, porque ele foi no oposto do que tinha sido construído nos dois primeiros filmes. Os primeiros filmes que eu achei que foram ruins. Foram ruins, o Thor 1 e o 2. Os dois primeiros filmes do Thor foram um pouco sofríveis. Porque pega aquela vibe do Thor, tipo, arcaico ali, com aquele português arcaico, usando voz e não sei o que e tudo mais, que assim, realmente não tem muito sentido dentro da nossa realidade, né? Então, assim, pega o Ragnarok e joga fora aqueles dois, poxa, legal. Traz um humor. E tem a Hela, que é a Cate Blanchett. Gente, quando Cate Blanchett faz alguma coisa, vá assistir. Porque ela é muito boa. Ela é muito boa. Então, se você tiver a oportunidade de assistir tudo que Cate Blanchett faz, a tia Mary deixa esse recado para você. Vá assistir, porque Cate Blanchett é boa. E a Hela foi um dos melhores personagens que a Cate Blanchett já fez na vida. Ok? Só tô dizendo isso aqui. Então, você tem o humor, né? Traz um humor, muda a questão do personagem, mas ele tem um tom que eu acho que é um tom correto das coisas, assim, né? O humor ali, ele tá na medida certa. Ele tá na medida certa. Acertaram a dose entre a zoeira, o escracho. Não tá aquela coisa super paspalhona, escrachada, e também não tá aquele humor sem graça, nada a ver. Não. Você vai dar risada, você vai se divertir, mas você também vai ver uma ação legal, que tá dosada, que a Hela chega botando o banco e apavorando. Então, foi muito bom. Agora, Thor Love and Thunder, eu esperava mais. Porque eu achei que ficou somente na comédia pastelão. Eles pegaram o Ragnarok e deram uma turbinada, né? Na zoeira de Ragnarok e levaram a zoeira aqui para um outro nível, né? O que pensa, o que a gente enxerga, assim, não dá para levar muito a sério um filme que escracha até nos momentos de drama, que ele tem drama também, né? Tem uma série de elementos aqui, então, só que a zoeira acaba sendo tão grande que você não consegue levar muito a sério nem os personagens e nem o vilão. Poxa, o Christian Bale tá apavorando como o Gorr, o carniceiro dos deuses. Eu esperava mais do Gorr. Né? Não por causa do ator, assim, mas pelo tempo de tela que ele tem no filme. Conte quantos minutos ele aparece no filme. Justamente. Eles fizeram um filme, assim, parece que as histórias, eles correram com as histórias, ficou a coisa muito rápida, e aí quando deviam dar um aporte maior, faltou, e aí as histórias não ficaram, sabe, tão bem desenvolvidas, ou então ficaram muito dentro dessa coisa de um humor muito escrachado, que daí não deu peso suficiente. Assim, o Gorr, nos quadrinhos, ele tem uma outra coisa, assim, que a gente podia ter explorado muito melhor no filme. O filme acaba sendo uma mistura das duas histórias, dos dois arcos dos quadrinhos, que é o Carniceiro dos Deuses, e o arco da Poderosa Thor. As duas histórias dos quadrinhos são excepcionais, e eles conseguiram transformar duas histórias excepcionais em uma história mediana. Então, aí é que tá. A questão é que já existia. Se eles só seguissem o que está nos quadrinhos, não tinha erro, né? Mas eles quiseram inovar na questão da zoeira, e aí, assim... o pessoal já tá falando das cabras. O que é as cabras? Eu ri muito com as cabras.
Então, assim, algumas coisas ali, assim, fica complicado. Até pro padrão de Ragnarok, fica meio complicado. Sim. Né? Aqui a gente já está entrando, vamos entrar nos spoilers. Então, assim, fica aviso aí, se alguém precisar sair, faça isso agora, ou então fique nos spoilers. Assim, um machado que tem ciúme de um martelo é um negócio meio demais para mim, né? É. Assim, você ter que ficar conversando com um machado que está com ciúme de um martelo, eu acho complicado, você sabe? Demais. Passa do ponto, entendeu? Alguns momentos ali passa do ponto. Então, essa questão ali do ciúminho do Machado não começa a operar direito por causa, eu achei meio complicado, né? Então, nesse sentido da zoeira toda, acaba os personagens não são desenvolvidos como poderiam ser, começando pelo anti-herói ali, né? Pelo vilão, o Gore. Até porque a cena inicial do filme mostra o Gore, né? Aí vem spoiler. Mostra o Gore, e ali aquela carga dramática, porque a gente tá falando de Christian Bale, gente. Christian Bale é um ótimo ator. Ele é um ótimo ator. Dizem até que ele é chatíssimo no set, porque ele é aquele cara perfeccionista, que gosta de fazer tudo maravilhosamente bem. Tem gente que, nos bastidores de Hollywood, a galera detesta trabalhar com ele. Diz que ele é chatíssimo, que ele é intransigente, que ele é antipático, porque ele quer rever as cenas que ele faz, e ele quer refazer, ele quer refilmar, entendeu? Então você tá trabalhando com um cara que poderia ter dado 1.000.000% daquele Gore. E a primeira cena lá, o início do filme, que é o Gore chegando com a filha, carregando a filha, indo para um lugar. Dá uma carga dramática para muito um boa. lugar, um lugar ali onde ele pudesse prestar homenagens ali, prestar culto ao seu Deus, indo para um lugar santo, onde ele pudesse prestar culto ao Deus que ele servia e que ele reconhecia como seu Deus, pedindo que a filha fosse salva, né? Numa jornada por um deserto e o cara ali se arrastando. É uma cena que tem uma carga dramática maravilhosa e que o filme começou dessa forma. E se eles tivessem continuado levando isso aí adiante, com certeza ia trazer muita coisa boa. Porque essa primeira cena, o cara faz uma cena excepcional, muito boa, né? O Christian Bale é um bom ator, ele é muito bom, né? E se você pedir para que ele entregue mais, ele vai entregar, porque ele é bom. Só que daí eles perdem isso. Tipo assim, tinha tudo para aumentar o negócio e isso é muito boa. Porque daí, quando ele vê que ele perde a filha e aí ele encontra com o Deus que ele serve, com aquele Deus que ele estava cultuando, e o Deus não tá nem aí. Tira sarro da cara dele, dá risada, não tá nem aí, tá numa boa. E aí, que é quando ele encontra, né, a espada. A necroespada. A necroespada, que é o que o transforma em carniceiro dos deuses. Cara, aquela cena ali é de cair o queixo, assim, que você falar assim, poxa, o cara. Esse cara é brabo, né? Esse vilão aí apavora, né? Você compra a indignação dele, porque o Deus realmente avacalha com ele ali, né? E aí você até apoia ele no que ele faz, querendo ou não, porque você olha e fala, meu, o que é esse, né? Meio que a ideia do Thanos lá, né? Um bom vilão é aquele que você fica questionando se o cara é de fato mal ou se ele tá certo, né? No que ele tá fazendo, né? Então, assim, uau, beleza, começou estrondosamente, show de bola, né? Muito bom o começo. E aí o que aconteceu? Depois disso, o troço descamba uma zoeira never-end, assim, a impressão que eu tenho, assim, que o Taika Waititi faz o seguinte, eu perco o roteiro, mas não perco a piada, né? Porque, assim, dali em diante o negócio meio... E tem muita coisa forte, né? Tem a própria questão da doença da Jane e tudo mais, que são coisas ali, uma carga dramática importante, mas que acaba perdendo a relevância no meio da zoeira toda que aparece no filme. Então, é tão nonsense algumas cenas, assim, que você fala, pô, não dá para levar tão a sério as coisas, né? Se a gente pega os arcos dos personagens, eu não vejo eles sendo bem trabalhados. A poderosa Thor. O jeito que ela vira a poderosa Thor também nem é explicado direito. Assim, não, ela sente um chamado, né? Que é o martelo chamando, né? Mas eles não contam como que aconteceu e como foi bem direitinho. Sim, a coisa foi muito rápido, como eu disse, os arcos eles acabaram passando muito rápido, enfim. E teria um potencial grande do negócio desenvolver, né? Sim,
associação, não sei. É difícil falar Rei Valkyria. A Rei Valkyria. A Rei Valkyria, né? Então, assim, a Rei Valkyria, por exemplo, poxa, achei uma chance desperdiçada muito grande de trabalhar a questão de alguém que tem uma alma, um espírito aventureiro e fica aprisionado na questão burocrática, né? Alguém que tem que ficar lidando ali com diplomacia, economia, os problemas ali de Nova Asgard, mas que tem um espírito aventureiro. Poxa, isso é uma reflexão grande sobre o mundo do trabalho. Você podia muito bem pegar isso e falar, poxa vida, olha só, né? Aquelas pessoas que trabalham a semana inteira enclausuradas nos escritórios e vivem só no fim de semana, né? Poxa, olha só que chance. Aí aparece ela lá fazendo o comercial de Old Spice, né? Então, assim, poxa vida, né? Não é mais o Terry, eu preferi o Terry Crews fazendo propaganda de Old Spice, né? Mas tudo bem. Aí Nova Asgard vira um parque temático meia boca, assim, também, né? Mequetrefe, assim, né? Isso é engraçado. Legal e tudo, assim, e tal, né? Mas, enfim, eu acho interessante, eu dei risada. Não, a gente dá muita risada. Não, a gente deu muita risada, mas aí o filme ficou um filme de comédia só. Ficou um filme de comédia, daí a impressão é que é um filme de comédia. Não é essa a ideia, né? Mas, enfim, então, aquilo que podia ser uma grande história acaba se transformando só numa história. Assim, que passa, beleza, é mais um filme da Marvel. Essa foi a impressão que eu tive quando saí do cinema, assim, saí do cinema conversando com a Meire, a gente saiu conversando assim. A gente saiu falando assim, essa a gente poderia ter esperado no essa streaming. Podia ter assistido na Disney Plus e tal, depois. O filme tem uma cara de sessão da tarde, enfim. Não tô falando mal do filme de sessão da tarde, porque eu amo filme de sessão da tarde, porque eu sou uma daquelas pessoas que amam coisas ruins. Então, eu amo filme da sessão da tarde, né? Mas a gente não precisava ter gasto dinheiro. Não precisava ter gastado o dinheiro no cinema, né? Sim. Aí você tem a Necroespada, né? Pô, a Necroespada nos quadrinhos tem uma história por trás que é né? O primeiro simbionte, né? Forjada pelo próprio Nu, o deus simbionte. Claro que o MCU não pode usar diretamente os simbiontes por causa do negócio da Sony, né? Enfim. Então, você tem essa questão aí. Mas, poxa, a Necroespada tem uma história que remonta à origem Poxa, podia muito bem ter mostrado a origem do Mjolnir, por exemplo, que também tem uma história maravilhosa, né, do Odin enfrentando uma tempestade do tamanho de uma galáxia, aprisionando aquela tempestade dentro do martelo, nem ele conseguia controlar o poder do martelo e tal, e podia ter mostrado isso já, aproveitando que ele está escolhendo um novo portador ali, né, a Jane Foster, fazendo um contraponto com a Necroespada, que também é um artefato antiquíssimo do universo Marvel e tal, mas não fala nada disso, não tem nenhuma menção a nada disso. Não. Então, assim, chances desperdiçadas, né? Não porque eu sou alguém que gosta dos quadrinhos, eu quero ver essas coisas, né? A ideia do Borgo lá, sim, sou fã e quero service, né? Sou fã e quero service. E a gente queria algumas referências dos quadrinhos do filme? Claro que queria, né? Mas isso eu acho que assim, colaboraria com a história, enriqueceria a história, trazer esses elementos mais de origem, né? Contar essas histórias, e eu fiquei esperando, era a hora de falar da origem do martelo, por exemplo, né? Ninguém ouviu falar disso. Ele já aparece na mão do Thor, mas a gente não sabe da história de origem dele, né? Enfim, então assim, eu vejo várias chances desperdiçadas de aprofundar a história, né? Então aí eu acho que nesse ponto foi o que transformou uma história que podia ser, uau, você saiu dali, né? Mas aí acabou saindo uma história assim, que, assim, como tantas outras, não é algo que se destaca. Claro que também tem a nossa própria ideia, né? De que sempre a gente tem que ser surpreendido. Isso não vai acontecer toda hora, né? Não. Até porque esse é o 29º filme do MCU, já são 29 filmes, né? Então, assim, uma hora o negócio não vai conseguir te surpreender, né? Não vai. E a Marvel tá começando a deixar a desejar e tá começando a virar mais. Tipo assim, vamos ganhar mais um dinheirinho aqui e fazendo né, produções em séries aí, e aí a coisa tá ficando rápida e já tá deixando de surpreender, infelizmente. Eu acho que eles perderam de colocar essas grandes histórias, dar um pouco mais aprofundado
Gore poderia ter tido um outro... Poxa, merecia ter sido melhor, né? Também merecia. acho que merecia ter tido um outro peso, merecia ter um pouco mais aprofundado essa história. A mesma coisa a Poderosa Thor, porque o quadrinho onde ela aparece é muito bom. Então, assim, poderiam ter feito algo melhor, mas contaram tudo muito rápido, tudo meio, sei lá, não, sabe? E aí sempre com um alívio cômico muito gigantesco, que aí virou um filme de comédia, na verdade. Ok, a gente não tem problema com a comédia. A gente se matou de rir no cinema, sim, foi legal. Foi bem pra engraçado. Passar um tempo ali, pra dar risada, ok, todo mundo deu risada. Mas, assim, poderia ter feito algo um pouquinho melhor, sabe? Eu esperava um pouco mais do Taika, assim. Depois do Ragnarok, assim, porque tem muita gente que odeia o Taika, que não gosta do Taika Waititi. E, assim, eu acho que no Thor Ragnarok, ele se superou. Assim como tem outros filmes que ele é magnífico. Tipo Jojo Rabbit, por exemplo, que concorreu ao Oscar e tudo mais, e que ele é magnífico como diretor. Sim. Criando a história e dirigindo e tal, não sei o quê. Mas agora... Ele vem de uma sequência de acertos maravilhosos no cinema, né? Uma Só hora que vai perder a mão, em algum momento você perde a mão. E eu acho que nesse filme ele acabou deixando a coisa muito cheia de piada, né? Que a gente, claro, vai dar risada, mas que poderia ter contado um pouco mais a história. Sim, foi o que eu senti em Ragnarok, você tinha a dose certa ali, você dava risada, mas a história se desenvolvia. E arcos, né? O arco do Hulk, o arco do Thor, o arco da Hela, a morte do Odin, a relação dele com o Loki. Então, não eram coisas superficiais ali, né? Você tinha um pouco essas relações ali se desenvolvendo, a briga interna ali, né? O Bruce, anos como o Hulk, como que ele... a ideia de Sakaar, a Valkyria aparecendo bêbada, ela desiludida, como a última da sua espécie. Então, você tinha uma série de elementos que eu vejo que meio que transformaram uma neblina agora e só sobrou a zoeira. Foi a impressão que a gente teve quando saiu do cinema, assim, né? Então, esse é um ponto. Quais são os pontos positivos que a gente viu? A trilha sonora é maravilhosa. Né? A trilha sonora é muito boa. Porque, assim, as músicas, claro que é quase uma ópera uma ópera rock do Guns N' Roses, Guns N' Roses. Com certeza, Guns N' Roses está no Trending Topics aí do Spotify depois do lançamento do filme. De Thor. Certeza absoluta. Pode ver lá qual que são. Tá em assim algum como lugar. Metallica ficou também, né? Nos 2 últimos episódios de Stranger Things, assim como a Kate Bush também ficou nesses últimos dias. Então, assim, Guns N' Roses deve estar nos Trend Topics aí de Spotify e de outros streamings de música, enfim. A gente que quando criança gostava de Guns N' Roses, a gente se sentiu... O que eu achei interessante da trilha é que as músicas têm relação com o que está acontecendo no filme, não é um troço aleatório, né? Sim, você pega ali November Rain, por exemplo, tem tudo a ver com a cena em que aparece a música. As músicas têm sentido. Eu acho que isso faz uma trilha sonora ela ser relevante. O caso da Kate Bush lá no Stranger Things, a letra da música tem tudo a ver com a cena da Max lá no Mundo Invertido, né? Então, assim, aí eu vejo escolher a música de acordo com a letra, com o ritmo, que vai fazer sentido com aquela cena. Isso é algo muito bem trabalhado. Isso eu acho maravilhoso, né? E aí fica um pouco por aí a parte boa do filme, né? Não, eu achei também que a questão da amizade da Jane com a Valkyria, eu achei legal. As duas fazem ali uma parceria, uma interação boa, uma parceria legal. Eu gostei dessa parte, achei que foi legal, assim, que tinha o alívio cômico entre as duas, mas a parceria das duas ficou num ponto certo, assim, que eu gostei. As crianças de Asgard também é um show à parte. Gostei muito da luta das crianças lá, ficou muito legal. Isso. O Gore, né? O Christian Bale como Gore, apavorou também. O Korg, ele também achei legal. O Korg, eu acho que foi um dos melhores. Como conselheiro do Thor, amigo fiel e tal, eu acho muito legal, né? Então, esses são pontos interessantes. Claro, a comédia acaba sendo um ponto alto dentro da questão toda, né? Isso não dá para negar que
Tipo, é um ponto do filme de risada. Então, assim, o humor é bom. Só que eu achei que passou do ponto e aí perdeu um pouco a questão da história, né? Eu detestei os Zeus, por exemplo. A gente nem... duas coisas que a gente tinha que apontar. Primeiro, né? Lady Sif. Depois, ela apareceu no primeiro Thor e depois ela aparece agora. Tipo, muito tempo depois. Caramba, é uma super personagem do primeiro filme. É amiga do Thor. Na mitologia asgardiana, ela tem um papel fundamental. Ela volta pro filme e aparece em uma cena e não aparece mais. A Lady Sif tá no filme. Ela que avisa o Thor do Gore. Pô, vai lutar junto. A mulher é uma guerreira lendária. Ela perde o braço, mas ela perde um dos braços e só. não falam mais nada sobre a mulher. Ela aparece treinando as crianças lá em Nova Asgard depois, só dando aula de espada para as crianças lá, acabou. Outro desperdício. É uma personagem maravilhosa dentro da mitologia asgardiana, dentro das histórias do Thor, e ela, assim, sabe, você escala um time maravilhoso e deixa todo mundo na reserva. Foi mais ou menos isso que eu vi, né? Então, enfim, aí você tem a Sif, que é um caso, e aí a outra é essa que você está falando aí, pode continuar. A questão dos deuses. A cena é dos deuses. Gente. Aí foi algo... Os Zeus eu achei totalmente ridículo. O Russell Crowe fazendo os Zeus eu achei que foi terrível. Olhando aquele panteão de deuses ali, né, e tinha deuses de todas as mitologias representadas ali, né, e tal, naquela festinha, né, e cara, aí você dá razão pro Gore, né, e fala, Gore, vai lá e acaba com tudo. Aí você acaba ficando do lado do carniceiro, porque esses deuses aí não vale a pena ficar vivos mesmo, né? Até porque, primeiro, né, a cidade da onipotência. Quando eu vi a cidade da onipotência, eu falei, bom, vai ser igual dos quadrinhos. Nos quadrinhos, a cidade da onipotência é um lugar de sabedoria. É um lugar, é uma biblioteca, na verdade. É onde os deuses vão quando estão em dúvida. Peraí, os caras são deuses. E eles vão para um lugar para buscar resposta quando eles estão em dúvida. Meu Deus, conselho. Então, as pessoas, os seres mais sábios do universo Marvel estão naquele lugar. Aí, quando você chega lá, é um pastelão de sessão da tarde, assim, com uns Zeus de sainha de bailarina. Eu falei, poxa, mas aí é complicado, né? Aí fica difícil, porque, sei lá, pô, você tá num ambiente, pô, depois a gente assistiu Cavaleiro da Lua, que introduz a mitologia egípcia dentro do universo da Marvel, você tem uma outra referência a mitologias ali com o panteão grego, poxa, então a gente já tem o panteão asgardiano, né, o nórdico, você tem egípcio, você tem o grego. Ali aparecem os mesoamericanos também, você tem o Quetzalcoatl é citado, inclusive, né, dos maias. Você tem uma série de deuses de outras mitologias que vão aparecendo ali. Não, Quetzalcoatl é dos astecas. Astecas, né? Porque dos maias é a serpente emplumada também, mas ela é a Kukulkan. Ah, tá, é verdade. Então você tem ali, e aí pela arte que a gente viu do Namor, eles vão introduzir o Namor como um personagem da mitologia mesoamericana, né? Pela imagem que a gente viu outro dia aí, lançaram uma foto do Namor aí, que vai ser diferente dos quadrinhos. Eu acho legal colocar, a gente tem Pantera Negra de mitologia africana, se colocar alguém também de mitologia da América, né? Das Américas e tudo mais. O diálogo que tem lá na cidade da onipotência, a discussão do Zeus, onde que seria lá as festas deles e tal. Poxa vida, ainda bem que o Josh não estava com a gente, assim, porque ele ia ficar perguntando pra gente o que eram aquelas coisas, né? A gente foi lá assistir legendado, né? Porque o Josh tá na minha sogra, tá na mãe da Meire, passando essas semanas de férias dele. Então ali a gente pôde assistir, mas poxa vida, com uma criança do lado, você vai ter que explicar o que são aquelas coisas. Eu achei desnecessário, porque não contribui com a história, né? Não tem... Quando ainda você tem alguma coisa que está interligado com o roteiro, vai te ajudar a entender alguma coisa, tudo bem.
Agora ali é um discurso vazio que não leva a lugar nenhum. Então, assim, é complicado. Então aí você tem isso, que foi uma cena deplorável, você vê um panteão entupido de deuses morrendo de medo de um cara só, né? Sim, sei lá, né? Sei lá. E aí é isso. Em termos do filme, acho que passamos por tudo, né? Basicamente, sim. Aí as cenas pós-crédito que... Enfim, a cena pós-crédito, né? Agora colocaram a questão do Hércules aí, que provavelmente voltará, que vai aparecer no próximo filme do Thor. E a Jane chegando, né, em Valhalla. Sim, sendo recebida pelo Heimdall, né? E aquela cena tem, por isso acho que não é o final da Jane no MCU. Nos quadrinhos ela vira uma Valkyria, então assim, ela tem o trânsito entre um Valhalla e o mundo dos vivos. Então eu acredito que talvez possa acontecer isso com ela, e ela possa voltar em algum momento como uma Valkyria, aparecer na nossa Terra de novo. O Hércules sempre foi antagônico do Thor nos quadrinhos, os dois quebram pau há séculos por qualquer motivo banal. O Hércules dá uma talaricada na Jane, o Thor vai lá e quebra ele. Depois eles brigam por outras coisas fúteis e ficam se quebrando o tempo todo. Então, é isso. Aí nós temos as cabras, né? O pessoal Curtiu. Aquelas cabras berrando o tempo inteiro, velho. No começo foi engraçado, mas chegou uma hora que dá vontade de matar aquelas cabras lá. Mas foi legal, as cabras eu achei um alívio cômico legal, assim, né? As cabras cósmicas ali, né? Foi bem legal. Precisamos de uma nave, pega o barco viking de brinquedo que eles usam lá no parque, né? Para cruzar o espaço sideral, tá tudo bem, né? Beleza. Então, as cabras, né? Quando ainda o Thor tá com os Guardiões da Galáxia, que aparece ali, sei lá, 5 minutos do filme, aí eles salvam um planeta lá e tal, e aí eles dão de presente as 2 cabras pro Thor, e o Thor coloca na nave dos Guardiões da Galáxia, umas cabras gigantes que ficam comendo tudo que tem pela frente, né? E elas berram o tempo todo. Né, elas estão no quadrinho também, então elas são referências dos quadrinhos das cabras. Mas ali, né, elas ficam berrando o tempo inteiro, um barulho muito irritante o tempo todo. Elas berram o tempo todo. E daí, como o Machado, o Rompe Tormentas, está com ciúme da volta do Mjolnir, né, e o Thor querendo pegar de volta seu martelo, aí ele não está funcionando direito, então ele precisa focalizar, direcionar a energia, e as cabras levam o barco que eles estão. Então, assim, é como se fosse o motor do barco viking que eles estão indo, né? Mas aí, assim, elas gritam o tempo todo, é um barulho muito alto, eles estão falando e o barulho das cabras passa por cima da voz deles, assim, né? Então, assim, acaba sendo engraçado, é bem engraçado, né? Mas, enfim, eu acho legal, assim. Muito bom. Então, assim, basicamente, esse é o que é legal também, é o desfecho do arco do Gorr. Porque aí a gente entende a ideia do amor e trovão lá, né? Você tem a Ana Raios da Trovão. Foi ótimo. Se fosse aqui, podia ser traduzido, né? Thor, Ana Raios da Trovão, né? Jane Raio e Thor Trovão, né? Então os dois estão ali, tem a relação, o arco deles se desenvolvendo e tudo mais e tal, mas o arco de redenção do Gorr eu acho que é algo bem interessante, né, para ponderar a respeito dessas questões aí sobre, no final, que vale é o amor mesmo, né? É isso que molda e que move as pessoas a tomarem decisões e tudo mais.